Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Meu dileto e amado ouvinte e internauta que nos acompanha pelas rádios e pelo nosso canal no YouTube, que alegria estarmos juntos nesta sexta-feira, dia que nós lembramos São Paulo Mick e seus companheiros, mártires. E nesta sexta-feira, dia também de penitência, dia de sacrifício, pela nossa conversão, pela conversão de tantas outras pessoas, nós somos chamados a viver essa graça de confiar que Deus vai melhorando a gente. Ao recordar esses mártires, ele nos ensina a seguir Jesus, às vezes em grandes dificuldades que nós tenhamos que pagar um preço por seguir o Cristo. O tema de hoje é esse: perseverar quando o testemunho custa caro. Nem sempre viver o Evangelho traz aplausos. Às vezes traz incompreensão, rejeição e até perseguição. Muitos sofrem em silêncio por manter a fé na família, por manter a fé no trabalho, por manter a fé na sociedade. Porque não é fácil você ser cristão em meio a tantos tormentos que o mundo está vivendo nos nossos tempos. Então essa perseverança, ela é um dom do Espírito Santo para nós. Perseverar. Aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. A perseverança custa muito. Ela não é uma realidade fácil. A perseverança exige de nós uma constância de fé, exige presença de Deus, exige oração, exige constância, existe crescimento, existe determinação. Porque todos nós vamos caminhando para a velhice, aqueles que não morrem de novo de velho não passa. E nós precisamos nos preparar para tudo. Porque às vezes você encontra pessoas revoltadas porque estão ficando idosas. E a pessoa não aceita ser idoso, ser idosa. Não consegue fazer uma leitura disso. Acha que isso é um absurdo, etc., aquela coisa toda. Mas vamos pensar nisso. A gente precisa ter essa capacidade de uma bonita caminhada de fé, superando essas dificuldades, as adversidades da nossa vida. E os mártires nos lembram isso, que é preciso ter um custo, o testemunho nosso tem um custo, isso é verdade, porque na nossa caminhada a gente precisa dar esse testemunho. E é tão triste uma pessoa que chega à alta idade e perde a fé, perde aquele carinho que tinha durante a vida com os netos, com os filhos, com as pessoas. Aquele sacerdote que era tão bondoso, tão alegre, tão feliz, aquela religiosa, que também chega ao final da vida e se torna amargo. Trocou a beleza da unção da fé por bobagens, por coisas subjetivas, por coisas próprias. Isso não faz bem para a alma, isso não nos ajuda. A gente precisa trabalhar isso, porque é muito fácil você chegar ao final da vida perdendo as alegrias, jogando fora seu testemunho, não tendo mais o testemunho de Deus no coração. Deus precisa do nosso testemunho, precisa de você, precisa de todos nós. Não vamos nos cansar, nós precisamos testemunhar, inclusive com a vida, se preciso for. Nem sempre a vida cristã, viver o Evangelho, viver a caridade, viver o amor aos pobres, viver a dedicação, o serviço, as renúncias, isso não traz aplausos. Traz às vezes incompreensões, rejeição e até perseguição. Quantas vezes no seminário o padre reitor tem que estar conversando com os pais dos vocacionados que não aceitam a vocação dos filhos. Porque quer que o filho seja rico, quer que o filho seja político, quer que o filho seja empresário,
seja médico, mas não quer que o filho seja padre. Porque acha que isso não tem sentido, porque o padre não vai trazer riquezas para dentro da família. Que tristeza, que dor isso no coração. Quantas tristezas. E a gente conhece na história da igreja muitas vocações que foram compradas pelos pais. Os pais não deixaram ir para o seminário, você vai ser isso, e a pessoa depois obedece os pais, ganha dinheiro, passa tudo para os pais e vai para ser padre, vai para o seminário. Quantas vezes já aconteceu na história da igreja? A gente não pode pensar que o que dá sentido à vida são os aplausos desse mundo. Ah, fulano é rico, fulano é isso, fulano tem nome. Tudo passa, gente. Olha esses presidentes velhos aí do Brasil, esses ex-presidentes, tá tudo acabado aí, morrendo. Tudo acabado. Que fama que tiveram, hoje não tem nada, ninguém nem lembra. A vida é assim. Aquele sacerdote que era tão poderoso que hoje ninguém lembra dele mais. Mas aqueles padres que deixaram santidade, sim. Todo mundo lembra de Frei Damião. Vocês aí do Nordeste sabem o valor de Frei Damião. O valor do Padre Biapina. Nós sabemos o valor de uma Madre Paulina. Nós sabemos o valor de uma Irmã Dulce. E de tantas pessoas que deixaram grandes exemplos de testemunho. De um Padre Vitor Coelho de Almeida, que converteu tantas pessoas, ajudou a fé através da Rádio Aparecida naqueles anos 60, 70. Os mais velhos não esquecem. Foram pessoas que viveram profundamente simples e pobres. Não levaram nenhum aplauso desse mundo, mas levaram a gratidão de Deus aos seus corações. Porque a fé, a vivência cristã, ela traz incompreensão, traz perseguição. Muitos sofrem em silêncio por manter a fé na família, no trabalho, na sociedade. Aquela esposa que é católica, que é devota e o marido é imundo. Aquela mulher que é imunda e o marido é santo. Muito sofrimento. Talvez não sejamos chamados ao martírio de sangue, como foram os mártires, mas somos chamados ao martírio cotidiano. Continuar honesto quando todos burlam as regras, perdoar quando fomos feridos, manter a esperança quando tudo parece escuro. Quando a gente toca nesses altos níveis de corrupção no Brasil, a gente não pode esquecer das corrupções pequenas nos nossos municípios, nas nossas cidades, nas nossas escolas, em todos os lugares da nossa sociedade, nas empresas, gente que não tem honestidade, gente que rouba. Outro dia mesmo um padre me dizia, eu levei meu carro na tal empresa para fazer um conserto, ficava R$ 3.400. Levei numa outra oficina, ficou por 720. Isso é corrupção, roubo. Você querer ganhar mais do que aquilo que merece. Se eu tenho um serviço que me dá satisfação com 100, por que eu vou cobrar de 500? Isso é roubo, isso é corrupção, desonestidade. Você burlar as leis, isso não é de Deus. Nós precisamos dar o testemunho de pessoas honestas, senão a nossa fé não tem sentido. Ser cristão de verdade traz uma paz interior imensa. Viver de mentira nunca traz paz. Você ter o dinheiro que você surrapiou dos outros, não tem sentido. Eu não vejo sentido nisso. Quantas pessoas aí, traficantes, que têm palácios, que vivem tão bem economicamente, às custas da droga que é vendida para os jovens que vão morrendo nas drogas. Tem sentido isso? Prepare, espera um momento. Hoje você pode viver no bem bom aí, torneira de ouro no seu banheiro, ir para Dubai e pagar lá R$60.000 de diária por dia com um dia de drogas, de corrupção. Tudo bem, aproveite. Diga para tua alma, pode regalar-te, porque
eu tenho muito dinheiro. Mas espera o final. Se não pagar aqui, tem aquele outro lugar tão triste depois da morte para você pagar. E Jesus disse, esses já receberam a recompensa aqui. Tem sentido isso? Não tem. Então nós precisamos entender e criar uma cultura da honestidade. Nós precisamos trabalhar isso com as nossas crianças, como a Escola Bento XVI em Formosa, nós estamos tentando. As escolas conservadoras em Brasília, Goiânia, em tantos lugares, nós estamos montando escolas para ensinar as crianças, sem recurso de celular, essas coisas, a verdadeira ciência e a verdadeira vida em Deus com uma moral que dá sentido, a ética que dá sentido à existência. Porque Aristóteles já dizia 300 anos antes de Cristo. O sentido da vida, a felicidade está na vivência dos valores, das virtudes. E é isso que nós precisamos. E uma pessoa me perguntava, mas quando? Mas nesses próximos 50 anos, 60 anos, vamos trabalhar. O tempo é curto. 50 anos passa rápido. Vamos plantar agora para colher depois. Porque a nossa sociedade está pervertida, tomada por todas as misérias. É preciso, no meio desse esterco podre, a gente começar a plantar verdade, vida, coisas boas. E através das nossas crianças, através do nosso testemunho, para a gente tomar as rédeas das coisas lá na frente. Agora está tudo assim, como vocês sabem. Tudo tomado, escolas, universidades, cultura, meios de comunicação, política, judiciário, salvo as grandes exceções que temos, é uma dificuldade. E o mal, ele faz muito barulho. 3 pessoas más faz mais barulho do que 500 pessoas boas. E a gente tem que levar isso em conta. Mas confiemos e vamos fazer a nossa parte. Eu vou fazer a minha, você faz a sua. E a gente vai semeando essa energia do bem, essa bondade que vem da nossa fé no coração de tantas pessoas para o bem das almas e o bem da nação. Compartilho com você o evangelho de hoje, Marcos 6, 14, 29. É o evangelho que fala de João Batista e Herodes. João tinha denunciado o pecado do rei dizendo, não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Ele poderia ter ficado calado para preservar a própria vida, mas preferiu ser fiel à verdade. Mais adiante o texto diz que Herodes respeitava João, sabendo que era homem justo e santo. Mas mesmo assim, acaba cedendo à pressão e manda matá-lo. Meus queridos irmãos, ouvintes e internautas, isso nos mostra como o medo da opinião dos outros pode levar a escolhas erradas. João Batista não negociou sua consciência. Preferiu perder a vida a perder a fidelidade a Deus. Esse evangelho nos ensina que a verdade incomoda, mas liberta. A fidelidade pode custar caro, mas salva a alma. Hoje Jesus nos chama a não ter vergonha da nossa fé, a não esconder os valores do evangelho, a não abandonar o bem quando ele se torna exigente. Que Deus te dê uma sexta-feira na paz. Vamos fazer penitência e jejuns para que nós nunca neguemos a nossa fé. Assim seja. Amém. Te convido agora a orarmos junto em espírito. Senhor Jesus, dá-nos coragem para perseverar quando o caminho se torna difícil. Fortalece os que sofrem por causa da fé, sustenta os desanimados e consola os que choram. Que o testemunho de São Paulo Mique e de São João Batista nos ajude a permanecer firmes na verdade. Pela tua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Amém.
com Padre Pio, digamos: fica conosco, Senhor. Amém. Participe da oração da noite às 20 horas aqui no canal, deixe aqui a sua mensagem, o seu like e se inscreva se ainda não o fez para nos ajudar a evangelizar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Paulo Mique, venha sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoada sexta-feira para você e um bom final de semana.